Imagine construir a casa dos seus sonhos, um lugar que represente tudo que você acredita sobre arte, natureza e beleza. Agora imagine que essa casa vire um escândalo nacional, seja palco de uma tragédia terrível, seja destruída pelo fogo e ainda assim renasça várias vezes. É sobre a história desse arquiteto e dessa casa que eu vou falar logo após a vinheta. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou contar a história de Taliesin e também a história do homem que a criou, o arquiteto icônico Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright era o arquiteto que queria reinventar a casa. No início do século XX, ele já era considerado um arquiteto revolucionário. Ele acreditava em algo que chamou a atenção e ele o chamou de arquitetura orgânica. As construções deveriam nascer da paisagem, como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Nada de casas impostas ao terreno. Para ele, a casa precisava seguir o relevo, usar materiais locais e dialogar com a natureza. Essa ideia mudaria a arquitetura moderna, mas também mudaria completamente a vida dele. O amor que virou escândalo. No ano de 1909, Wright tomou uma decisão que chocou a sociedade estadunidense. Ele abandonou a esposa e os filhos e fugiu para a Europa com uma mulher casada. Era a Mary Mama Broadwick. Quando voltaram aos Estados Unidos, Wright decidiu criar um refúgio para os dois, nas colinas de Wisconsin, terra da família dele. E ele começou a construir uma casa diferente de tudo. Ele a chamou de Taliesin. O nome vem do galês e significa algo como uma sobrancelha brilhante, a linha de uma colina. A casa parecia crescer da paisagem. Pedras locais, linhas orientais, integração total com o terreno. Mas para a imprensa da época, aquilo não era poesia, era um escândalo. E a casa ficou conhecida nos jornais como a Casa do Amor Proibido. A tragédia de 1914. Em agosto de 1914, aconteceu algo impensável. O empregado da casa, por razões nunca totalmente esclarecidas, atacou os moradores. Ele trancou as portas, ateou fogo na residência e atacou quem tentava escapar. 7 pessoas perderam a vida, entre elas Mama. A casa foi praticamente destruída. Para Wright, foi uma devastação absoluta. Amor, casa e sonho, tudo perdido. Mas a casa se recusou a morrer. Porque, mesmo devastado, Wright tomou uma decisão surpreendente. Ele reconstruiu a casa, tudo no mesmo lugar, como se dissesse que a tragédia não teria a última palavra. A nova versão ficou conhecida como Taliesin II. Mas o destino ainda reservava outro golpe.
porque em 1925, um incêndio causado por problemas elétricos destruiu boa parte da casa novamente. E mais uma vez ele reconstruiu e nascia Taliesin 3. Nos anos 1930, ela deixou de ser apenas residência. Wright criou um programa de aprendizado chamado Taliesin Fellowship. Jovens arquitetos iam morar na propriedade e aprender diretamente com ele, o mestre. Eles não apenas estudavam arquitetura, trabalhavam na terra, ajudavam na construção e viviam em comunidade. Ela virou um laboratório criativo. Com o passar dos anos, Wright passou a dividir seu tempo entre Taliesin e um segundo refúgio no deserto do Arizona, que seria Taliesin West. Ali ele continuou projetando algumas das suas obras mais famosas, mas a casa sempre permaneceu como o coração da história, o lugar onde sua vida inteira se desenrolou com amores, tragédias e reconstruções. Hoje, Taliesin ainda existe, não é apenas uma casa. É o testemunho da vida de um homem que acreditava que a arquitetura não era apenas construir paredes, era construir ideias. Talvez nenhuma obra conte melhor a história de Frank Lloyd Wright do que a casa que ele se recusou a deixar falecer. É uma casa que queimou, que renasceu e que acabou se tornando um pedaço da história da arquitetura. Pois bem, meus amores, vocês já tinham ouvido falar nessa história? Vocês conhecem a obra do Frank Lloyd Wright? Ele projetou casas assim extremamente diferentes, não só em áreas mais rurais, como cidade. Los Angeles mesmo tem várias casas dele, como a casa do ator Ramon Novarro, que foi um grande Latin lover do cinema mudo, entre muitas outras. Bom, deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa história, se você já conhecia. E eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Eu peço desculpa se eu ainda estou meio devagar, é que eu ainda estou triste pelo falecimento da minha Lulinha. Mas, por favor, não esqueçam de deixar seu like, ele é de graça e é muito importante. Agradeço mais uma vez pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Fiquem bem.